Mas da onde tanta violência, meus amigos? Quando a gente pensa, estamos num céu aberto, ninguém mais briga, porque antigamente o mundo era violento, da mesma forma até muito mais. Veja um exemplo da Idade Média, as pessoas se matavam, a própria Igreja Católica matava, torturava em nome da paz, em nome de Deus, pior ainda. Cristãos contra muçulmanos, inclusive os cristãos que foram tão perseguidos, imagine que eles perseguiram muito mais depois que o Império Romano acabou aderindo ao cristianismo com aquele imperador o Constantino. Vejam só, os judeus que eram perseguidos passaram a perseguidor. Olha bem, todo oprimido, essa coisa da violência não acaba porque todo oprimido, qual o desejo do oprimido? É se tornar opressor. E ele, um dia, quando ele consegue crescer e deixar a situação de oprimido, ele diz: agora vocês me pagam, eu vou me vingar de tudo. É isso que estraga o ser humano, a questão da vingança. E se nós observarmos bem pelo viés filosófico, a vingança não é um prato que se saboreia frio ou quente, porque após você cumprir com aquele desejo de fazer vingança, você vê que minutos depois tudo volta ao normal e você se dá conta da bobagem que fez. Mas eu quero retomar essa questão da violência porque ultimamente estamos vivenciando algo muito terrível no Brasil. E não fugimos à regra. Santiago, um menino de 15 anos, deu um faconaço, que é assim que o gaúcho fala, nos olhos, na cabeça de um outro menino de 18 anos por uma discussão tola, fútil, de futebol, e o menino perdeu um olho. Um rico menino que adiou seu sonho de ser militar e outros tantos sonhos. Esse menino que agrediu ele, será que ele nasceu assim? Claro que não. Pelo viés do pensador Maturana, Humberto Maturana, que é um biólogo já falecido, foi um biólogo chileno, meu marco teórico do estudo da violência contra o adolescente, o ser humano não nasceu apetrechado para briga, não tem couraça, não tem garras afiadas, não tem chifres, é frágil. E como é tão violento? Porque aprendeu. E aprendeu com quem? Conosco. Os pais ensinam as crianças a serem violentas, ensinam as crianças a questão da competição que estraga tudo, ensinam para a criança a questão da expectativa, de amar as pessoas pensando numa troca. Isso não é amor, nunca foi, nunca será. O ser humano que ama, ama incondicionalmente, como Cristo ensinou e como eles gostam de falar das religiões, inclusive misturar religião com política. Esse menininho aprendeu. E sabe com quem que aprende? Com o pai que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Eu sou super sincero. Não leva desaforo para casa, para sua casa física, mas leva para o cárcere da sua memória, do seu cérebro, e fica lá enclausurado naquele ódio o tempo inteiro, e o pior, ensinando. E a mãe diz para o filho: tira nota boa que tu ganha aquela bicicleta. Vai bem no ano que você vai para Disney. Sempre com um prêmio, com uma troca. Quando a criança não consegue, o que faz? Se atraca nos outros. Alguns, pestinhas, com violência extrema. Inclusive a própria mãe, quando chegaram na casa para aprender esse menor de 15 anos, se botou nos policiais. Foi algemada para a delegacia. E agora vai ver o seu filho na fase, naquela instituição, para tentar se recuperar, porque não é possível. Nós precisamos dar o exemplo. Um menino com 15 anos sair por aí. Vocês viram a quantidade de facões? Eu vi o áudio desse menino, ouvi, e ele dizia assim, com toda certeza, que pegou o facão e jogou no outro, acertou o outro no meio da sobrancelha, dos olhos, e depois escreveu numa rede social que queria era matá-lo. O que é isso, gente? São Francisco de Assis, uma senhora, foi agredida pela vizinha com um porrete que desfigurou todo o seu rosto. Inclusive, estamos apurando essa notícia com o colega, o Rafael Nemes, que está lá. Vai ser notícia na Band, na Record, dos nossos portais. A São Chico, que resolve ir na bala, no facão, no porrete. E mulheres, contra mulheres, quando teriam que defendê-las. Ultimamente, a violência cresceu muito no Estado contra as pessoas que a gente julga mais frágeis, que são as mulheres mais frágeis em função da questão física.
os homicídios, os feminicídios crescerem e a violência e estupro, principalmente de vulneráveis, estupros contra as crianças. Por quem? Por quem deveriam cuidá-las. Não sei onde vai dar tudo isso. E eu vejo o irmão indo na igreja rezar e sai de lá com ódio na cabeça, com uma arma na cintura e muitas vezes fazendo apologia à violência. Que mundo engraçado. Vamos nos proteger, vamos nos amar mais. E pense que vingança não leva a nada. E aquela pessoa que diz que não leva desaforo para casa, ensina seu filho a ser violento, a ser machista, a dizer tudo que lhe vem à boca, como um desequilibrado, que não tem postura e que palavrão e xingamento passaram-se a ser palavras do cotidiano. As crianças são imitadoras, elas aprendem tudo. Não esqueça, senhor pai, depois não adianta cobrar a sociedade, cobrar os políticos se o senhor não dá o exemplo. Senhora mãe, senhor pai, senhores pais, cuidem disso, cuidem dos amores de vocês, ensinem a paz para os seus pequeninos, ou terá grande desgosto quando eles forem adultos. Às vezes, nem tão adultos ainda, já estão praticando o que aprenderam com alguém. Muitas vezes, no próprio lar, vem essa escola do crime, da violência. Bom dia.